Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo título do trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 11. E o título da lição número 11, no Dia da Bíblia, fico muito feliz em saber que a nossa Bíblia no Brasil tem um dia específico. Oxalá que neste dia todos se voltem para a leitura da Bíblia. O título é O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Esse tema durante a semana chamou a atenção porque deu para fazer muitos bons comentários e você pode observar aí nos dias anteriores, de segunda-feira para cá, que está tudo no YouTube. A leitura deste sábado se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. Mateus 16, versículos de 13 a 18. Esta é uma leitura muito conhecida nossa, porque vez por outra nas nossas pregações, diga-se de passagem, fazendo uma apologia à sã doutrina, nós comentamos sobre ela. Eu vou ler o texto, apesar de ser um texto longo, mas esse eu faço questão de ler para que fique fácil aos nossos ouvintes. A epígrafe é o fundamento da igreja. Mateus 16, de 13 a 18, vai falar do fundamento da igreja. Diz assim o texto, começando no versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma leitura sem aplicação das regras de interpretação, ou até mesmo das regras do português, leva-nos a entender que o fundamento da igreja chama-se Pedro. Por isso que alguns têm Pedro como o primeiro Papa. Mas uma leitura atenta ao diálogo que existiu entre Jesus e Pedro, perceberá que não é esta a realidade. Pelo que se abstrai do texto, eles estavam no caminho e muitas perguntas, muitos diálogos, muitos burburinhos surgiram. E Jesus ouviu aqueles burburinhos e ficou tranquilo, ficou quieto. Quando eles chegaram lá na região de Cesareia de Filipe, Jesus com seus discípulos perguntou: o que estão dizendo a meu respeito? Eu ouvi alguém comentando, o que eles dizem realmente? Aí alguém dentre os discípulos disse: estão dizendo que tu é um João Batista. Entra aí, se a gente não tomar cuidado, até a teoria da reencarnação, né? Não posso chamar de teologia, porque não tem teologia da reencarnação, é teoria da reencarnação. És Elias, tu és um dos profetas, Elias foi aos céus, etc., mas é Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. E essa ideia de ser Elias, ela permaneceu até quando Jesus foi crucificado, no momento em que ele fala lá em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e disseram: vamos ver se Elias vem. E de repente então Jesus disse: essa é a ideia deles, vocês me transmitiram o que eles estão dizendo, mas vocês que são os meus discípulos, os convidados a serem apóstolos, lembrando que não existe apóstolo nos evangelhos, o único que chama os apóstolos de apóstolos nos evangelhos é João. Mas vamos lembrar que João escreveu o evangelho dele, o evangelho de João, lá por volta do ano 100. Então, ele já colocou para dizer para os seus leitores que ele estava se referindo aos apóstolos. Mas não existe apóstolo enquanto Jesus está na terra. Eles só são apóstolos
depois que Jesus, em Atos capítulo 2, ascende aos céus. Aí os apóstolos entraram em cena. Aí Jesus volta e diz: e vós, que dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra representando os demais e diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diante disso disse: olha, bem-aventurado é você, feliz é você, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, não foi razão, não foi raciocínio, não foi filosofia. Essa interpretação que você teve, ela veio direto dos céus, foi Deus quem revelou. E eu vou dizer outra coisa: e tu és Pedro, que na tradução é Petros, que é um fragmento de rocha. Tu também és algo forte, algo duro, algo resistente, mas é um pedacinho de rocha. Mas sobre esta pedra eu te digo que tu és Petros. E sobre esta pedra, qual é a pedra? A pedra da afirmação que Pedro fez: o Cristo, Filho do Deus vivo, o inabalável, o infinito, o eterno, o sustentador. Entenderam? Tu és Petros, Pedro, e sobre esta pedra, que é a declaração que você fez, o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, sobre a ideia de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, versículo 16, e Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, olha a regra de interpretação aí, sobre esta pedra, o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inclusive, Paulo, dizendo em outro local, diz: ninguém põe outro fundamento ou funda sobre outro fundamento a não ser Jesus Cristo e este crucificado, que foi a mensagem de Paulo. Vá para a escola dominical, faça uma apologia, uma defesa da fé, porque pela falta da sã doutrina é que heresias como essa entraram no seio da igreja, e existem por aí igrejas centenárias, igrejas que deram origem à Idade Média, que se arrogam no direito de serem a porta do céu, quando nem o próprio Pedro foi à porta do céu, e ele era tão frágil que Paulo certa vez disse: eu repreendi na cara porque era repreensível. Em outra ocasião ele disse: os escritos do irmão Paulo são difíceis de compreender, ele traz um negócio muito profundo ali. Só mesmo ele, como quem reconhece que ele esteve com Cristo, mas são iguais às outras escrituras. Tá bom? O fundamento da igreja é Cristo. Até amanhã na Escola Bíblica Dominical. Fica com Deus.